Momento Longevidade Nova Beluno. E antes do nosso primeiro intervalo, vamos de quadro aqui no Ponto a Ponto. Nosso quadro Momento Longevidade Nova Beluno. Hoje quem conversa com a gente é o doutor Vitor Hugo Parpinelli Ritt. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Oi, Pete. Boa tarde a todos os ouvintes. Hoje vamos abordar um assunto aí muito comum, que é a anemia nos idosos, doutor? Sim, é um assunto bastante comum, né? Não só nos idosos, mas também, principalmente, até com uma certa preocupação um pouco maior nos idosos. A gente sempre tem que tomar um pouco mais de cuidado nessa população, né? O que é anemia, doutor? Então, a anemia nada mais é do que uma redução dos glóbulos vermelhos, da hemoglobina. Essa hemoglobina é exatamente uma molécula bastante importante que a gente tem, que ela tem a função primordial para a gente, que sem ela a gente não ia sobreviver, que basicamente é de transportar o oxigênio. Então, a hemoglobina, a hemácia, que é essa célula avermelhada, ela vai lá nos pulmões, transporta o oxigênio para o restante dos nossos órgãos. Quando a gente tem uma deficiência dessa hemoglobina, então é onde a gente vai ter consolidado uma anemia, né? E a alimentação, ela influencia? A anemia é uma doença? A gente pode falar que é uma doença? Então, de certo modo, ela pode sim ser considerada uma doença, tá? Isso acontece sim, principalmente nos idosos, onde a gente pode ter anemias causadas por falências da medula. A medula é aquele tutano que a gente tem dentro dos ossos do boi, da galinha. Quando a gente tem uma falha na produção dessa medula, a gente pode sim considerar a anemia como uma doença. Mas na maioria das vezes não, a anemia não é uma doença, ela é consequência de alguma outra coisa que está acontecendo por trás. Então assim, sempre que a gente suspeitar que o paciente tem anemia, a gente tem que suspeitar que tem alguma doença por trás que está levando a existir essa anemia. E essas doenças às vezes podem ser coisas mais sérias, principalmente no caso dos idosos, tá? A gente sabe que a maioria das vezes as principais causas de anemia são as deficiências nutricionais. E aí entra um pouquinho disso que você estava perguntando sobre a alimentação, né? Então, assim, a principal causa disparada de anemia é a deficiência de ferro, seguido da deficiência de outros nutrientes, como zinco, B12, tudo encontrado na nossa alimentação, né? Então, sim, a alimentação é bastante importante para que a gente tenha como evitar um pouco de algumas causas de anemia, sim, tá, Pete? Mas o idoso, ele possui, né, por natureza, uma maior dificuldade na absorção desses nutrientes, etc.? De certo modo, sim. Até porque, querendo ou não, conforme a pessoa vai ficando mais idosa, ela pode adquirir outras doenças. Então, conforme vai tendo mais doenças, pode ter doença, sim, que pode levar o idoso a ter uma síndrome de má absorção no intestino. O idoso também está mais propenso a ter doenças mais sérias, como essa que eu vinha relatando, de falências na medula. Câncer é muito mais comum no idoso do que na população mais jovem. Além disso, o idoso costuma ter muito mais doenças do que um jovem. Então, consequentemente, essa questão da anemia em si não ser uma doença, e sim consequência de essas outras doenças mais sérias, isso sim é muito mais comum no idoso, né? E como que eu posso fazer o controle dessa anemia no idoso? Seja no meu pai, no meu avô, doutor? Eu tenho que fazer um acompanhamento, é mensal, é semanal, é por exame de sangue? Então, Pete, é sempre importante fazer o check-up anual, a cada 6 meses, né? Na população idosa, principalmente. Com isso, sempre vai tentar fazer o diagnóstico antecipado de anemia e aí sim a gente pode correr atrás dessas doenças mais sérias. E sempre ficar atento nos sinais e nos sintomas que pode lembrar que a gente tem uma anemia, principalmente nos idosos, né? Os principais sinais e sintomas são sintomas de cansaço, dificuldade de caminhar. Uma pessoa, um idoso que sempre fazia suas caminhadas regulares e está com mais dificuldade de fazer isso, pode estar iniciando uma anemia. Falta de apetite, tontura, às vezes até dor cardíaca, dor no coração, palpitações. Uma coisa que chama muito atenção é uma situação até engraçada em certos momentos,
que é a vontade de comer alimentos diferentes, como prego, como chupagelo. Isso é bem sugestivo de alguns tipos específicos de anemia, né? Então, frente a esses sinais, esses sintomas, é bastante importante que não fique em casa, que vá procurar ajuda sempre no seu médico de confiança, né? Me tira uma dúvida, doutor, a injeção de B12, eu sei que a B12 dá um ânimo, né? Ela é recomendada também para o idoso? O pessoal adora B12, né? Dá um ânimo bom. E dói, hein? Ela é danada, aquela injeção. Mais dói. É danada, é boa. E é doída, né? Barbaridade. Mas o efeito dela é muito imediato, né? É imediato. Assim, dentro dessas causas de anemia, uma delas é a deficiência de B12. É uma anemia um pouco mais rara, mas ela, quando instalada, ela é bastante grave e pode dar sintomas mais delicados, até como sintomas neurológicos, confusão mental, dificuldade de caminhar. E a reposição dela é feita quando a gente identifica realmente que o paciente tem uma deficiência da B12. Ela pode ser feita de forma oral. Hoje em dia a gente tem novos medicamentos muito eficazes, mas realmente a injeção é a que mais dá o efeito mais rápido, né? Então, frente a uma deficiência de B12 documentada, é sempre importante repor. O local que a gente mais encontra deficiência de B12, o tipo de paciente que a gente encontra, é exatamente os idosos e uma outra população que é aquela que foi submetida a uma cirurgia no estômago, no intestino. Essa cirurgia pode ser secundário a um câncer, por exemplo, mas hoje em dia é cada vez mais corriqueiro nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica para redução de estômago, para perder peso. Esses pacientes desenvolvem bastante deficiência da B12. E existe algum alimento específico que o doutor recomendaria para quem está nos ouvindo, né, para a terceira idade, aí a melhor idade, que é considerado positivo para tentar evitar uma anemia? Então, Pete, a gente sempre recomenda a alimentação mais famosa e podemos considerar melhor que tem, é a alimentação baseada na alimentação mediterrânea, onde tem bastante legumes, óleos como azeite de boa qualidade, carnes. De modo geral, a gente pensando nessa deficiência de B12, são os alimentos de origem animal, ovos, leite, laticínios. A anemia mais comum que existe no mundo é a deficiência de ferro, que a gente vai encontrar principalmente nos alimentos com carne bastante vermelha e os alimentos de origem verde escura. Então, assim, uma alimentação diversificada, contendo ovos, leite, laticínio, grãos, é o que todo mundo deve fazer, né, de rotina, e com isso já evitaria muito, pelo menos, a grande maioria das anemias. Ô, doutor, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que para ficar forte tem que comer feijão, que feijão tem bastante ferro. É verdade? Procede? Continua assim ou já mudou? É verdade. Se perguntar para as vós ali, ela costumava até botar um prego lá dentro para dar uma turbinada ainda mais no feijão, né? É verdade. É verdade, o feijão tem bastante ferro, tá? Comparado também com os outros vegetais, esses principalmente de folhas verdes escuras, né? Espinafre, couve. Mas se a gente for escolher um alimento que tem muito ferro, é a carne vermelha, tá? Então, assim, se eu posso orientar um alimento com a principal fonte de ferro, é a carne vermelha. Esse é o principal disparado. Para fechar, doutor, quando que a anemia pode ser considerada perigosa? Que devemos ficar alerta? A anemia vai se tornar perigosa quando ela vem decorrente de uma doença por trás perigosa, né? Muitas vezes a anemia é a ponta do iceberg, é só o início de uma doença mais séria por trás. Por isso que a gente tem que ter na nossa cabeça, basicamente, que a anemia, na maioria das vezes, não é uma doença, é consequência de algo. E às vezes esse algo pode ser um câncer, uma leucemia, uma outra doença mais séria, né? Uma coisa que a gente sempre tem, e a população, os pacientes no consultório sempre perguntam eu tenho anemia, vai virar uma leucemia? Isso é um mito, isso não existe, né? Dentre dos sintomas da leucemia, que é um câncer, o paciente vai ter sim anemia. Mas a anemia em si nunca vai virar uma leucemia, né? Mas, enfim, tendo os sinais, os sintomas que a gente relatou antes, que pode levar a ter uma suspeita de anemia, a gente sempre tem que buscar da onde que ela está vindo. É isso que é o mais importante que a gente tem que sempre frisar. E a anemia dos pacientes da Nova Beluno estão todas sob controle?
Sim, a gente sempre controla lá, a nossa equipe, a gente tenta manter os pacientes sem anemia. Doutor, show de bola. Um abraço para todos vocês aí, bom trabalho. Valeu, Pete, um abraço para nossos ouvintes. Eu conversei tchau. com o doutor Vitor Hugo Parpinelli Ricci no nosso quadro Nova Beluno, o melhor lugar para estar